Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o projeto da análise de artigo por artigo da Suma Teológica. A gente está agora no segundo artigo da primeira parte, da primeira questão, que diz assim: se a doutrina sagrada é uma ciência. Repara que a noção da ciência é um tipo de virtude intelectual, que são 5 tipos de virtudes intelectuais, que é a prudência, a arte, a ciência, o intelecto e a sapiência ou a sabedoria. E aqui a gente vai ver se a análise de São Tomás é se essa doutrina sagrada ela se encaixa em um tipo de ciência. Então, primeiro, ele coloca algumas questões parecidas contrários, né? E depois ele vai diretamente na resposta para São Tomás, que é um artigo até bem reduzido esse, bem pequeno. De fato, para Tomás de Aquino, a doutrina sagrada, a teologia, né, que aqui repara que a gente está falando da teologia revelada, e por isso que ele fala da doutrina sagrada e não da teologia como ápice, né, da metafísica. Então ele fala o seguinte: a doutrina sagrada é ciência, então a teologia revelada é ciência. Mas existem 2 tipos de ciência. Algumas procedem de princípios que são conhecidos à luz natural do intelecto, como a aritmética, a geometria, etc. Outras procedem de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, tais como a perspectiva, que se apoia nos princípios tomados à geometria, e a música nos princípios elucidados pela aritmética. É desse modo que a doutrina sagrada é ciência. Ela procede de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, a saber, da ciência de Deus e dos bem-aventurados. E como a música aceita os princípios que lhe são passados pelo aritmético, assim também a doutrina sagrada aceita os princípios revelados por Deus. E ele quer dizer o seguinte, que para que haja uma verdadeira teologia, e para se ter a noção de uma teologia sagrada, a teologia ela é uma ciência que ela parte do princípio dos dados da fé. Então, deve-se ter bem claro que aquele que, por exemplo, que não tem fé, ou que não tem esses dados da fé de algum modo, ele não pode fazer uma verdadeira teologia revelada. Então, Tomás já coloca alguns indícios que para que haja um pensamento a partir da fé, é necessário ter a fé. Isso é uma questão bem importante. Então, caso a pessoa não tenha fé, ela, de algum modo, ela vai fazer uma teologia, ou não propriamente uma teologia, mas ela vai fazer um estudo distorcido, porque ela não vai pensar a partir da fé. Basicamente, o mais importante é o seguinte, é ter claro que não existe uma verdadeira teologia revelada, se não há os dados próprios da fé, que é necessário pensar a partir da fé, e nesse sentido, quando você toma esses princípios da fé como a base para uma teologia, é possível dizer que há, de fato, uma ciência e que a teologia revelada é uma ciência. Então é isso, né? A gente viu, basicamente, o próximo artigo que a gente vai ver na próxima aula, ele busca entender se essa doutrina sagrada é una, de que maneira explica essa unicidade, já que ela investiga uma série de coisas, né? Mas no de hoje ele explicou de que maneira a teologia é a ciência. Então, se você está gostando dos vídeos, curta os vídeos, propaga os vídeos e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.